Nós, na realidade, né, estamos diante de uma oportunidade de aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para nós. E hoje, na quinta-feira, existem algumas mensagens que a gente vai pregar. Quem é pregador sabe disso, quem prega a palavra de Deus sabe disso. Era nosso desejo que toda a gente tivesse para poder ouvir aquilo que Deus tem, mas nem sempre essa oportunidade ela é nos dada para falar com as pessoas que a gente imagina que necessita ouvir. Mas também nós entendemos que, por vezes, aqueles a quem o Senhor concedeu a oportunidade de estar, eu quero crer que é para quem Deus direcionou aquela palavra. Amém? E é bem verdade que tem muitas vezes que a gente prega, que os ouvintes os dizem assim, isso não é para mim, né? É porque os doentes têm mania de achar que o remédio não é para ele, né? Ele diz assim, isso não é para mim, eu não sou assim. Normalmente é assim, a gente recebe a receita do médico e a gente não quer tomar do jeito que ele quer que a gente tome o remédio, mas certo é que a palavra de Deus nunca vai voltar vazia, ele vai cumprir o propósito e vai chegar a um coração aquele que apraz ao Senhor. Hoje, Deus colocou algo no meu coração e eu quero partilhar com vocês. Só aqui está. Deixa eu só abrir. Eu estava lendo sobre esse texto e cheguei a uma conclusão e eu vou fazer algumas explicações simples para você entender que eu não sei se já aconteceu com você, que existem coisas na nossa vida que a gente ouviu de Deus, uma palavra de Deus, e que parece que ela demora muito tempo para acontecer. Seja uma profecia, seja uma pregação, seja uma palavra de incentivo. E eu quero crer que essa palavra vai te ajudar a caminhar um pouco mais e te incentivar. O tema que eu coloquei é: o tempo de Deus para você pode estar um pouquinho depois da flecha. É uma história contada na Bíblia, quem já leu no livro do profeta Samuel sabe disso. Tudo na nossa vida tem um tempo. Diga comigo, tempo. Tudo que nós vamos fazer tem um tempo. As pessoas que têm maior dificuldade de lidar com o tempo são os adolescentes. Adolescente não tem paciência de crescer, porque ele não é mais criança e também não é adulto. E isso gera um sofrimento. A falta da maturidade e do crescimento gera dor, gera dificuldade de lidar com algumas situações. E a Bíblia ensina que a experiência, a maturidade, melhor dizendo, ela só vem com o tempo de experiência. E a experiência só se adquire no dia a dia. Um pintor, quando ele pintou o seu primeiro quadro, talvez não ficou tão bom, mas quando ele vai aprimorando, melhorando a sua sensibilidade na mão, ele se torna um especialista. E tudo que a gente faz, um cabeleireiro, talvez levou 1 hora para cortar um cabelo na primeira vez ou mais, e hoje faz com 5 minutos ou menos, né? E a pessoa vai se adaptando àquilo que faz e se tornando um especialista. Então, tudo na nossa vida, ela precisa passar por uma prova de um tempo. E o texto que eu vou ler com vocês, ela trata nessa mensagem, ela fala de história bem conhecida, no contexto da história do rei Saul. Acredito que muitos de vocês saibam, né, que quando Deus se aborreceu, Deus ficou muito chateado com a vida de Saul, que foi um rei a quem o povo escolheu e Deus concordou através de Samuel, ungiu ele rei, e ele se tornou rei de Israel. E a história bíblica conta que Saul, ele tentou fazer aquilo que não era para fazer. Havia uma guerra, ou um tempo de guerra, e Samuel era o profeta, e ele precisava consultar ao Senhor se devia ou não sair à guerra. Samuel tardou chegar, Saul resolveu ofertar um culto, fez sacrifício, fez o que era papel de sacerdote, e Deus ficou muito chateado com ele. E a Bíblia diz que naquele dia Deus rasgou o reinado de Saul. E quando Samuel foi dar a notícia, ele disse a ele assim: olha, o Senhor já escolheu para ele uma outra pessoa
que é segundo o coração dele. Resumindo, Deus vai tirar você. Só que aquela notícia, ela não correu bem aos ouvidos de Saul. Ele ficou muito chateado, não com Deus. Você não vê Saul chateado com Deus. Saul ficou chateado com Davi, que foi a pessoa que Deus escolheu para pôr no lugar dele. Então, aqui nós temos dois problemas. Saul chateado e Davi foi escolhido. Digamos, ele foi colocado no meio daquela contenda entre Saul e Deus, e ele se tornou, vamos chamar de vítima da situação, porque ele se tornou perseguido. A partir daquele dia que Deus escolheu Davi, a Bíblia fala que Saul ficou tão aborrecido e ele não cessava de procurá-lo para matar. Ele disse: eu vou encontrar esse rapaz. Muitas vezes ele jurou: não, meu filho, não, o Senhor não vai fazer nada com você. E quando ele tinha uma oportunidade, ele queria matar Davi. Agora eu queria abrir um paralelo aqui para vocês verem, que nesse período que Saul ficou endemoniado, de ira, colérico, com muita raiva de Davi, porque Deus havia escolhido Davi, havia umas festas que Israel fazia, e uma delas é uma festa chamada de Lua Nova, em que uma vez o rei queria matar Davi, e ele disse: eu vou colocar ele na minha mesa, quando ele estiver na minha frente. Saul, ele usava uma lança, e ele era muito bom de mira de lança, e ele disse: quando Davi sentar ali, eu vou cravar ele na parede com essa lança. E Jonathan, que era amigo de Davi, filho de Saul, ficou sabendo da trama do pai, e avisou Davi: não vai, porque o pai vai te matar na mesa, quando você for comer o pão, ele vai te matar. E a primeira noite da festa ele não foi, a segunda noite da festa Davi não foi, e Saul ficou muito irado e perguntou: alguém sabe por que Davi não foi? E o Jonathan, que era amigo de Davi, deu uma desculpa, e o Saul ficou tão irado com Jonathan, que ele pegou a lança e lançou contra o próprio filho. A Bíblia diz que ele desviou, e a lança cravou na parede, ou seja, ia matar o filho de ira que ele tinha, de vontade de matar Davi, era muito grande. Aquele dia, Jonathan percebeu que a ira do pai dele era realmente muito grande contra Davi, como eles eram amigos. Ele saiu e avisou Davi, e disse: olha, meu pai realmente quer matar você. E agora aqui eu queria que você entendesse, quando eu disse que a sua bênção pode estar um pouquinho depois da flecha, e você vai entender isso. Nós chegamos no primeiro livro do profeta, tem uns que diz 1 Samuel, não existe 1 Samuel, é o primeiro livro do profeta Samuel. Então, no primeiro livro, que o profeta, a respeito do profeta Samuel, no capítulo 20, diz, no verso 13, assim: o Senhor faça assim com Jonathan falando com Davi, o que se aprover, meu pai fazer tal mal, também farei saber, e te deixarei partir, falando com Davi, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com o meu pai. E se eu então ainda viver porventura, não usará comigo de benevolência o Senhor para que eu não morra? Nem tampouco contentarás a minha casa, a tua benevolência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra cada um dos inimigos de Davi. E assim fez Jonathan uma aliança com Davi, dizendo: o Senhor requeira da mão dos inimigos de Davi a sua vida. O que ele estava dizendo aqui? No verso 17, ele diz assim, eu vou narrar a história, que fica mais fácil de você entender do que ler o texto. Ele diz assim: olha, nós dois encontramos e vamos fazer um combinado. Quem já fez um combinado alguma vez na vida? Vocês nem sabem o que é combinado, né? Quem sabe o que é um combinado? Vamos combinar uma coisa. Eu vou, a partir de hoje, assumir a responsabilidade de que, se alguma coisa, alguma trama que o meu pai tenha contra a sua vida, Davi, eu vou te falar. Mas a ira de Saul era tão grande contra Davi, que ele não podia nem sequer ver Jonathan com Davi junto, que ele matava os dois. Então Jonathan disse para Davi assim: vamos fazer um combinado, eu vou sair amanhã depois da festa, e se de tudo eu perceber que o meu pai tem muita ira e quer te matar, eu vou sair com o meu moço, e o meu moço irá adiante, e eu lançarei as flechas. Quantas flechas? Você vai lançar 3 flechas, ele disse. E se a flecha que eu lançar
ficar para além do moço, significa que as coisas estão bem para você, mas se elas ficam além e aquém, se ela ficar aquém, você deve fugir, porque o meu pai ainda tem muita ira e quer te matar. E aí, quando chegou o segundo dia do combinado, Davi ficou escondido em um lugar e ficou observando Jonathan vindo caminhando com o seu moço. E ele lançava a flecha e narrava ao moço, dizendo: olha, a flecha não está aí, está para além de onde você está. E Davi entendeu que a ira de Saul não tinha sido apaziguada e que havia uma grande vontade de matá-lo. Mas o que tem isso a ver? A questão é que às vezes, estou rindo porque isso é uma verdade, às vezes, irmãos, Deus nos coloca em cada uma. Quem está aqui? Que a gente fica pensando assim: meu Deus, o que eu vim fazer nesse negócio? Davi estava na casa do seu pai Jessé, pastor de ovelha, tranquilo. E o pai dele disse para ele: vai levar queijo para os seus irmãos. Vocês já ouviram essa história várias vezes. E lá ele matou Golias e ficou conhecido por Saul, e deu a filha dele como esposa, depois não quis cumprir, deu outra. E aí a vida de Davi virou de ponta cabeça, e Deus ainda resolve escolhê-lo para ser o rei de Israel. Diz assim: ó, eu agradei de você, vou colocar você, eu vou tirar Saul e colocar você. Só que Davi sabia que Saul já tinha sido cortado do reino, Deus não queria, mas isso não dava a ele o direito de matar Saul. Tanto que Davi teve a oportunidade dezenas de vezes e não tocou, dizendo: eu não vou tocar no ungido do Senhor, o dia que Deus quiser, Deus tira ele. Mas nesse inteirinho, entre Deus tirar e não tirar, Saul queria rasgar Davi com a unha, queria matá-lo de qualquer forma. A responsabilidade de tirar, escute, de tirar Saul era de Deus, mas de salvar a vida, de se proteger, era de Davi. Ele tinha que fugir, ele não podia se expor na frente do seu inimigo e dizer assim: olha, eu morri, Deus não me guardou. Não, Deus colocou sobre ele também o senso de responsabilidade de cuidar da sua própria vida. Aqui a gente tira diversas lições. E essa brincadeira de que Deus ia tirar Davi, Saul, para colocar Davi, e você ouve uma palavra de Deus e uma promessa, e diz: Deus, a palavra de Deus jamais volta vazia, e ela não falha, ela se cumpre, sim ou não? Aí Deus fala uma coisa a nosso respeito, a gente fica ansioso, fica feliz, fica: nossa, você, o exemplo de Davi, você é o rei de Israel, e Deus vai ser comigo. Só que essa palavra, entre Deus tirar Saul e colocar Davi, levou nada menos, até a morte dele, 17 anos lutando para sobreviver. O que eu aprendo aqui? Às vezes Deus nos lança uma palavra, uma promessa: vou fazer de você, vou te levar para outras nações. Quantas vezes nós já ouvimos essas palavras e o nosso coração enche de alegria? Todo mundo já pensa: vou para os Estados Unidos. Aí quando chega aqui, fica todo mundo querendo a sua casinha, querendo voltar, ou querendo proteção, querendo paz, mas não tem. Foram 17 anos que Davi teve que fugir da mão de Saul, para que ele tivesse o direito de reinar sobre Israel. E não foram 17 anos apenas fugindo só, foram lutando para sobreviver. Eu estou falando com alguém aqui? Uma coisa é você lutar contra o inimigo, outra coisa é você lutar para ficar de pé. Diga para quem está do seu lado assim: não é brinquedo não. Não é fácil. Lutar para sobreviver, para manter de pé, o sonho se cumprir através de uma promessa que Deus fez para você, que talvez quando você era pequeno ainda. E você diz: como eu vou lidar com isso? Aí eu trago o tema da mensagem, que às vezes aquilo que Deus tem para nós está um pouquinho depois da flecha. E esperar essa distância, um tiro de um arco, ela dá mais ou menos, deve dar uns 100 metros, Edson, maybe, né? Uns 100 metros talvez. A pessoa que é um bom arqueiro, ele joga
uns 100 metros. E aí a gente diz 100 metros, vai lá, quem tem uma perna grande, 100 passos, talvez 100 e poucos passos. Só que na vida isso é contado diferente. Nem sempre 100 passos são 10 anos, nem sempre são 100 dias. Às vezes é uma vida que nós passamos esperando aquilo que Deus tem para nós. E aí aqui entra o conflito que o cristão vive. Irmãos, tem gente que diz assim, não é fácil ser crente. E tem uns que dizem assim, não, ser crente é muito tranquilo. Eu até não vou entrar nesse contexto de fácil ou difícil. Eu acredito, a meu ver, que a parte mais complicada é entender o que Deus quer da gente. Esses dias eu estava até falando isso com Deus, Senhor, que negócio estranho que acontece, porque se você me perguntar, não se ofenda com o que eu vou dizer, talvez você vai até achar ruim comigo. Pastor, você queria estar aqui? Eu não queria estar aqui, irmãos, eu acho que sou o único que não queria estar aqui. E por que Deus veio me trazer para esse lugar? Aí eu fico perguntando, Davi não queria ser rei, mas ele disse, você vai ser, você é segundo o meu coração. E aí ele passa a ter que fugir do seu senhor, do seu inimigo, para sobreviver. E Deus dizendo, eu te amo, eu te protejo, e a flecha batendo do seu lado, a lança cravando na parede da sua casa, e dizendo, o que eu vou fazer para sobreviver? Só que a gente esquece que durante todos os dias da aparente fuga da nossa vida, Deus está nos ensinando e nos preparando para uma coisa que Ele vai fazer acontecer. E a gente, às vezes, tem tido uma dificuldade, eu estava falando isso lá em casa e falando com os meus meninos, é muito chocante quando você aprende a contar os seus dias, e que você olha para frente e você observa que cada um deles estão se esvaindo, e você não consegue lidar com isso, você não consegue pará-lo. Simples, ele vai chegar no fim um dia. E aí nós dizemos a saúde, a alegria, a família, a prosperidade, onde fica tudo isso numa caminhada cristã? A gente tem tido dificuldade, as pessoas têm tido dificuldade de entender que Deus não prometeu nada disso que nós buscamos para essa terra para nós. Nada disso, não tem na Bíblia. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas ninguém consegue viver só de aflição. A Bíblia fala que nós vamos prosperar, que vamos comer do melhor dessa terra. Está escrito, muitas palavras de promessa, aquela caixinha de promessa, né? Quem tem em casa? Você tem, Ida? Aquela caixinha de promessa que não erra uma, eu serei contigo por onde quer que andares, se passares pelo fogo estarei contigo, o fogo não arderá em ti. Eu estou inventando alguns versículos para complementar. Mas é assim, e a gente fica na vida cristã, a gente acha que é essa vida. Não é assim. Davi disse, ok, eu quero ser o rei que o Senhor prometeu, e ele teve que lutar 17 anos para sobreviver, para que Saul morresse. E aí no fim, quando Saul morre, já no segundo livro do profeta Samuel, e agora Davi é aclamado rei, a gente achava que estava tudo certo, levanta o filho de Saul, acho que é Simei, e ele disse, não, o reino do meu pai não vai ficar para você, não é tão simples assim, chegar onde Deus falou que você vai chegar. E ele luta mais um bocado, vai e tenta matar Davi, Deus resolve a questão, e ele morre, e Davi é aclamado rei. Só que às vezes, nessa caminhada toda, essas 3 flechas que foram lançadas, e é aqui que eu queria partilhar com você um pouquinho. A primeira delas, que é lançada na nossa vida, quando Deus promete uma coisa, espere que Deus vai matar o seu inimigo, não precisa você fazer isso com as suas mãos. Esse inimigo que eu quero dizer, eu não estou falando de uma pessoa, talvez até seja, mas o inimigo de muitas pessoas, nessa geração principalmente, é a falta de paz,
é a falta de direção, irmãos. As pessoas, de modo geral, estão sem saber para onde ir, estão perdidas, desorientadas. Como lidar com isso nesse tempo? Como conviver com essas guerras que acontecem dentro da nossa alma? A depressão, a tristeza, a enfermidade, o envelhecimento, o problema familiar. E aí eu fiquei pensando, Senhor, como que nós vamos resolver isso? Tem uma música, a Eliette gosta até de cantar ela de vez em quando. Me ajuda a lembrar, filha, que você diz assim, aquela música que você fala que eu trabalho, eu que vou trabalhar, como é? Que você às vezes fala com... Isso, é meu somente, Deus falando, é meu todo o trabalho. Quem está entendendo? E ele diz assim, e o seu trabalho é só descansar em mim. Quem está entendendo? Mas a gente diz, não, eu não consigo lidar com essa verdade de descansar em Deus. E aí, ao invés da gente ter paz no meio da guerra, a gente quer fazer mais guerra, e não é fácil. Nós não somos capazes de vencer as nossas próprias guerras, irmãos. Nem as nossas próprias guerras nós conseguimos vencer, se não tivermos a ajuda de Deus. E o desafio que eu tenho para você nessa noite, que eu já estou entrando em conclusão para não tomar muito o seu tempo, porque alguém já olhou para mim ali assim, dizendo, ó, já acabou, né, filha? O que significa? A primeira flecha é, aprenda que quem vai resolver as suas questões é o Senhor. É Ele que vai matar os seus inimigos. Não é fácil, mas é preciso descansar no Senhor. Diga comigo assim, ó, como alguém que estivesse muito cansado, você diga assim, descansar. Mas no final da última sílaba, você tem que usar um descanso, vai, descansar. Você precisa descansar. Tem alguém precisando de paz aqui, de descanso? Você precisa aprender a descansar no Senhor. Ele cuida dos detalhes. E a outra situação, Deus sempre vai estar com você durante o tempo que você espera. Ele vai estar com você. Davi nunca esteve sozinho durante esses 17 anos. Deus sempre estava com ele. E todas as vezes, por mais que ele falhava aqui, errava ali, ele via a mão do Senhor estendida, ia lá e dava um jeito. Teve uma época que eu passei uma batalha muito grande. Eu aprendi muitas coisas na minha vida, nessa caminhada. E um dia, irmãos, eu estava pregando num culto de vitória, uma quinta-feira da vitória, né? Era o tema. E eu falando com todo mundo que Deus, igual eu estou falando para vocês, que Deus vai dar um jeito, mas a minha alma estava gritando, dizendo, Senhor, como é que eu vou resolver as minhas questões? Aí eu terminei de pregar, quando eu estava saindo, um irmão chegou para mim e disse assim, olha, você estava pregando e Deus mandou te falar uma palavra, nunca esqueci disso. Você estava muito preocupado de como você vai resolver. Ele disse, eu vi um braço vindo e estendendo como uma ponte, e você caminhava sobre esse braço e já não tocava mais no solo. Ele disse, eu vi a mão do Senhor sustentando você, você só precisa disso. Ele disse para mim. E aquilo me trouxe uma segurança, uma paz, uma certeza. Eu quero dizer para você hoje, eu quero repetir essa palavra para a sua vida. Você só precisa do braço do Senhor para te sustentar. Só isso, mais nada. É muito simples, mas é o suficiente. É a mão francesa, os construtores sabem disso, né? É um pedacinho de madeira que fica ali, mas que sustenta um telhado inteiro. A gente olha só a mão do Senhor, ela é o suficiente para manter você de pé o tempo que for necessário, até que a sua flecha chegue do outro lado.
Deus vai fazer. Você precisa descansar. E a terceira, não esqueça daqueles que caminharam com você, porque às vezes a gente fica chateado com pessoas, até com parentes. Tem gente que há anos não fala com as pessoas, com pai, com mãe, com filho. Essa terra faz isso. E ficam longe, chateado, não se perdoa. Você precisa resolver isso. Você precisa resolver isso. Davi, no final dessa história, que eu não consigo por causa do tempo contar para você, só um complemento, há uma coisa interessante. Jonathan foi muito amigo dele, e por muitas vezes, por palavras, salvou a sua vida. Falava, não vai por aí que meu pai vai te matar. E muitas vezes salvou a sua vida. E ele disse, olha, eu quero que você me faça uma promessa, assim como eu tenho misericórdia de ti, tenha misericórdia da minha casa quando Deus te colocar lá. Resumindo, Jonathan também foi morto porque era filho de Saul. Os filhos de Saul ficaram 7 sobreviveram. 6 sobreviveram, um era aleijado, que é Mefibosete. E esse Davi, um dia disse, quando ele estava guerreando, na casa do Senhor nunca vai entrar um aleijado. Davi disse. Davi tinha raiva de aleijado e de cego. Aqui na casa do Senhor não entra. Essas pessoas deficientes não entrarão. Por quê? Aí você diz assim, mas o rei tinha raiva. Tem um contexto, porque uma vez ele foi numa guerra, e nessa guerra ele encontrou o povo que estava maltratando Israel, tinha muitos aleijados e mancos. Ele disse, esse povo que está nos maltratando, ele matou todo mundo. Resumindo, ele disse, na casa do Senhor eles não entrarão. E aí Jonathan lá, salvando a vida de Davi, ele disse, me faz uma promessa, que se sobrar alguém dos meus, você vai honrar, e assim como o Senhor está te protegendo, você vai proteger a minha casa. E aí um dia Davi, já rei, já o tempo passou e as coisas aconteceram, Davi está lá na casa, existe porventura alguém na casa de Saul a quem eu possa honrar? Aí de Saul, filho de Jonathan, Mefibosete, o aleijado. E aí Davi, mas tinha que ser ele, eu disse que nunca entraria um aleijado aqui. Ele disse, mas você deu a palavra para o seu irmão, para o seu amigo, que você quando prosperasse, quando você chegasse lá, que você fez um voto, que você haveria de cumprir. Aí Davi disse, então manda buscar ele. Quando ele chegou, ele disse, esse cão aleijado, meu senhor, diante do Senhor, ele achou que ia morrer. Ele disse, não, eu te chamei aqui para te restituir. Tudo que era do seu pai, Saul, do seu senhor, que era filho de Jonathan, que era filho de Saul, a herança de Saul ficou para Jonathan, e a herança de Jonathan ficaria para Mefibosete. A Bíblia fala que era nada menos do que 1/3 da terra de Israel era do rei. E ele devolveu tudo para Mefibosete, disse, você que não tinha nada e que achava que era um cão, você tem de volta tudo que era do seu pai, 1/3 da terra, e você ainda vai sentar todos os dias da vida para comer na mesa do rei. O que eu quero explicar para você? Essa vida que Deus nos deu, ela dá muita volta. Diga comigo, muita. Não, mas é muita, você não tem noção. É muita volta. Às vezes a gente está no lugar, amanhã a gente pode estar em outro. Então tem coisas que a gente não resolve, e essa é a terceira e a última coisa que eu quero falar com você. Que a gente vai deixando para lá, e a gente vai deixando para lá, seja no filho, seja com a esposa, seja com o marido, seja com o patrão, seja com a justiça, e uma hora essa vida dá uma volta e ela nos apanha. Então Davi, ele não resolveu dentro dele a questão da palavra que ele disse que nunca entrará, mas como ele tinha prometido ao seu amigo, ele foi obrigado a honrar uma pessoa que era totalmente ao contrário daquilo que ele sonhava. Essa história é muito linda, não dá para falar sobre ela, depois Mefibosete ainda defende o rei, é umas coisas interessantes de contar. Mas o que eu quero aprender, o que eu quero ensinar para vocês, que eu aprendi nessas 3 coisas, a primeira delas, a palavra de Deus, ela não vai cair. Aquilo que Deus falou pode levar um tempo de um tiro de arco, mas ela vai cumprir. Você precisa saber em quem você confia. O Deus que nós servimos, ele não falha. O tempo não é como o nosso. Eu não sou de fazer isso, mas Deus manda te dizer, Eunice, olha aqui para mim. Você ainda vai sorrir.
Essa é a palavra de Deus. Só isso o Senhor manda te dizer. Tá? Vai chegar um dia. Você ainda vai sorrir. Então, irmãos, o que o Senhor fala para nós hoje é isso. A flecha que Ele lançou tem um tempo. Vai cumprir. Vai chegar o tempo. A segundo aprendizado que eu tenho aqui, Deus sempre estará conosco na nossa caminhada. Tá? Quem confia nisso? Você, diga isso para alguém, você não está sozinho nessa caminhada. Deus sempre estará com você nessa caminhada. Agora, ei, escute, nós precisamos aprender a entender e a ver que Deus está conosco na caminhada. Tem hora que a gente se sente sozinho, sim ou não? Tem hora que fica complicado. Mas você não pode esquecer que Deus está dizendo: eu estarei com você nessa caminhada. Você não está sozinho. Deus está com você. Nós precisamos motivar a nossa alma, a nossa fé. A Bíblia fala que o salmista dizia: ó minha alma, ele falava para ele: você precisa acreditar na palavra de Deus. Quando a fé ficar desanimada, quando as coisas ficarem difíceis, grite para dentro de você e diz: não aceite. Você precisa confiar no braço do Senhor. Aleluia. O Senhor não vai deixar a palavra dele cair por terra. Ele fará cumprir. E a terceira, não esqueça dos detalhes, do tempo. Não esqueça. Pede o Senhor para lembrar você. Escreva no canto da sua Bíblia. Põe lembrança. A gente vai envelhecendo e a gente vai ficando com a memória menos boa, né? Menos boa. E aí vai fazendo, faz uma marquinha e depois pergunta: para que eu marquei isso aqui? Já nem lembro. Aí escreve na Bíblia, depois esquece de olhar e assim o tempo vai passando. Mas o Espírito Santo vai fazer uma hora. Por que eu estou te fazendo lembrar disso? Davi fez isso que nós estamos fazendo. Aí uma hora, ele estava lá na casa dele, ele acordou de madrugada e disse: será que tem alguém que eu possa honrar? Aí Deus vai falar com você: olha, lembra daquilo que nós falamos há não sei quanto tempo. O Espírito Santo te fará lembrar. Pode ficar tranquilo, amém? O culto de ação de graça, a oferta de gratidão, o telefonema de obrigado. Não sei o que você falou com Deus e como você falou, mas Ele vai te fazer lembrar, porque esse é o dia da festa. O culto de ação de graças, irmãos, é o dia da festa. É aquele dia que nós lembramos tudo que Deus fez e a gente diz: olha, Senhor, se não fosse a sua mão, eu não tinha chegado aqui. Amém? Então Deus te trouxe aqui esse grupo reduzido para dizer para vocês que durante todos esses anos, eu não sei quantos você já caminhou e nem sei quantos mais você terá que caminhar, mas certo é que todos eles o Senhor vai estar com você. Quem está me entendendo? Amém? Não esqueça disso. Olha, tem um texto, eu já preguei sobre ele, eu acho interessante, que diz assim: se te mandarem caminhar 1 milha, ande quantas? Aí eu fico pensando: mas por que caminhar 2? Porque pode ser que seja um pouquinho mais. Aí você está 1 milha e 900 pés. E aí você vai e para, mas é dali, olha, está vindo já. Vamos dizer isso para alguém? Caminha só um pouco mais. Não para agora não. Não desanima não, hoje é quinta-feira ainda. Vai dar certo. Amém? Porque Deus está no controle de todas as situações. Eu quero pedir ao Senhor que te abençoe, que faça o rosto dele resplandecer sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor tenha misericórdia de ti, anime a sua alma, e diz: a minha bênção está um pouquinho mais à frente, eu não vou parar agora, o Senhor está comigo, eu vou chegar lá, amém? Nós vamos chegar ao destino, o Senhor está conosco, Ele vai nos sustentar. Feche os seus olhos, Pai, muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor possa guardar o coração desse povo, faça-os compreender o propósito do Senhor, que o Senhor não os abandonou, que o Senhor está
com eles, que o Senhor está conosco. O Senhor vai nos fazer chegar lá onde o Senhor disse que nós vamos chegar. A nossa hora vai chegar. O tempo de batalha, uma hora vai cessar. Esse tempo vai cessar. E o seu nome será glorificado uma vez mais na nossa vida. Senhor, nos ajude, fortaleça os nossos artelhos, os nossos pés, para caminharmos 2 milhas, se necessário for. Não nos deixe desanimar e nem ficarmos parados pelo caminho. E assim, Deus, nós queremos te dizer muito obrigado por essa noite, essa palavra, pelos louvores e tudo que o Senhor fez aqui. Oro no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção.